Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastora Dircileia, da Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais uma vez nós vamos estudar um pouquinho sobre a ética cristã. Talvez hoje um último assunto, nosso último momento falando sobre isso, para a gente lembrar o que é importante na nossa prática cristã, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas. Tem feito diferença para você? Você consegue entender que algumas atitudes nós precisamos mudar dentro de nós, na nossa fala, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, de ver as coisas. Então eu vou lembrar alguns pontos importantes aqui e vou falar justamente sobre isso. Ética cristã, a gente precisa aprender a valorizar a vida, dar valor para a vida. Hoje em dia, tão difícil isso. O mundo mata, o mundo discrimina, ele diz coisas horríveis a respeito uns dos outros, tem violência, tem suicídio, tem chacina, tem discriminalidade, tem criminalidade, tem descontrole, aborto, ambição. Várias questões nos mostram que o ser humano mata, agride, fere a Deus em primeiro lugar e ao ser humano de uma forma geral. Muitos esquecem que a vida é dom precioso de Deus para todos nós. Então viver com dignidade, com caráter, com honra, com respeito, faz parte de quem nós somos diante do nosso Deus. Porque Deus nos trata assim. Nós devemos tratá-lo da mesma forma e tratar ao próximo como a nós mesmos. O que eu não quero para mim, o que eu não gosto para mim, eu não faço para o outro, para a minha outra irmã. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não pode esquecer isso. Por isso temos vida plena. E esta vida plena é o desejo do Senhor para nós. Não que a gente viva simplesmente uma vida normal, mas que seja plena, seja abundante, seja rica, de fala, de gestos, de atitudes, de ações que mostrem a graça do Senhor. E Deus é dono da vida e nós apenas administradores desta vida. Como fazer, como não fazer, como agir, o Senhor nos ensina e o Espírito Santo nos ajuda a entender estas práticas. Se a gente for olhar bem, o mandamento que diz não matarás, como a gente leu antes, tem gente que mata não fisicamente, mas mata lá dentro, com palavras, com violência, com rancor, com ódio, com covardia, com desrespeito, com egoísmo, com arrogância. Humilha pessoas e mostra que às vezes é e quer ser superior a todos nós ou a todas elas. E a gente percebe que o mal, o ódio, ele nos leva a ficar longe de Deus e, consequentemente, a ter atitudes que não agradem a Deus e a machucar o nosso próximo. Preservar a vida é muito importante, porque a vida nos é dada para vivermos em abundância. Diminuir a violência, buscar a paz, ter uma qualidade de vida começa conosco, começa em nós. Então, com compaixão, com misericórdia, com respeito, com honestidade, sem mentir sobre qualquer situação, sem corrupção, fidelidade, solidariedade, a palavra no lugar certo, sim, sim, não, não, o que passar disso vem de Satanás. Comunhão. Comunhão é uma palavra que a gente fala muito na igreja, mas é muito difícil de a gente ver as pessoas realmente fazendo a comunhão. E comunhão não é simplesmente um bate-papo na porta da igreja. Vamos tomar um cafezinho, acabou o culto, vamos sentar e conversar. Não é isso. Comunhão é koinonia. Koinonia é uma relação que nós temos com Deus e com o próximo, com os outros. Essa relação, quem estabelece entre nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos une a Jesus, nos une a Cristo, nos une aos irmãos, nos une a Deus. E comunhão
é conservar o amor, é partilhar os bens materiais, é cooperar nas obras do Evangelho, é manter unidade, amor. E uma das características é dedicar tempo juntos. Então a gente não pode hoje, infelizmente, estar juntos na igreja. Mas você se lembra que no começo deste ano nós estivemos juntos como irmãos. A gente estava orando, a gente fez uma semana de oração. Talvez até pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia deste ano e já prevendo o que ia acontecer, o que Deus tinha colocado no nosso coração, e nós estivemos juntos. É isso, comunhão. É estar orando um pelo outro, é estar estudando a palavra de Deus juntos, é estar compartilhando experiências, tomando a ceia juntos. Que saudade, né? Ainda bem que a gente pode se ver por este meio de comunicação, partilhar bens. Quem precisa, vamos estar ajudando, vamos estar cooperando. Ser unidos pelo Espírito Santo, compartilhando alegrias, compartilhando cotidianos, compartilhando práticas que mostrem alegria, que expressam louvor, que confessam pecados, né? Que purificam as nossas vidas, para a gente permanecer unidos, porque cada um de nós tem uma falha, tem um defeito, tem um problema, tem um porquê, e isso nos dá alegria. Ter comunhão com Cristo é fonte de comunhão entre nós, irmãos. Estar perto do Senhor é mostrar que nós temos interesse pela vida do irmão. Não ter arrogância, não buscarmos os nossos próprios interesses, não nos considerarmos superiores, mas os outros superiores a nós mesmos. E isso só é possível pela graça, pela ação direta do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Jesus se esvaziou de si. Ele era humano aqui na terra. Mas, quando ele renuncia a toda a sua glória celestial, quando ele se humilha mesmo, quando ele se coloca ao dispor, ele se esvazia, mas ao mesmo tempo, e por causa deste esvaziamento, ele continuava cheio de Deus. E é isso que nós precisamos buscar, estar cheios de Deus. Mutualidade. Quando a gente fala em comunhão, a gente também lembra do que é mútuo, meu e seu, a nós dois, a nós três, ao nosso grupo, ao mundo, ao Brasil, à cidade, à nossa igreja. É um estilo de vida. Pensar nos outros, estar buscando o melhor para os outros, sentir o mesmo amor, falar a mesma língua, né? Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Amar cordialmente, ter o mesmo sentimento, não julgar, levar as cargas dos outros. Eu te ajudo, o que você precisa, perdoar. Instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, consolar uns aos outros, viver em paz, buscar essa paz e se empenhar para que ela seja verdade. Escutar, confessar, servir com alegria, ter humildade, ter comunhão. Então, onde tem comunhão, tem mutualidade, porque o Senhor habita, é onde Ele está presente. E a gente pergunta, né, como o nosso comportamento está? Como é que a gente está se comportando? Depois de ter ouvido todas essas lições, o nosso comportamento deve ser agradável e aceitável ao Senhor. Nós podemos, quando fazemos a vontade de Deus, dizer nós somos dignos de sermos chamados seus filhos. E a ética, ela entra aí também, né? Como a gente aprendeu. Como a gente está terminando, só fazendo um fechamento. Valorizar a vida, a nossa vida, a vida dos outros, a minha vida com Deus, quem eu sou diante de Deus. E essa ética cristã, ela mostra valores fundamentados em Cristo Jesus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele foi, tudo que Ele é, tudo que Ele representa para a minha fé, os valores morais que Ele demonstrou. Não se irritar, ser longânimo, ser amável, ser agradável, ajudar o outro, orar pelo outro, se importar com o outro, com a dor do meu irmão como se fosse a minha dor. Tudo isso está baseado na palavra de Deus. E a gente pôde ver durante esses momentos de estudo que esses costumes, essas boas práticas, esses que envolvem a vida cristã, essa ética cristã, está tudo na Bíblia. A Bíblia nada mais é do que o nosso guia, né? E ela foi inspirada por Deus para nos ajudar a como viver, a como vencer as dificuldades.
E aí é gostoso que a gente percebe que, além de ser inspirada por Deus, ela também é autoridade. Ela é autoridade sobre as nossas vidas. A gente estudou sobre os 10 mandamentos, a gente pode falar sobre o Sermão do Monte, que também nos fala sobre bem-aventurança, quem é feliz. As cartas de Paulo aos Romanos, Filipenses, né? Provérbios, Tiago, lá no final da Bíblia, também nos ensina práticas de fé. E a gente tem exemplos dessas práticas de fé, de homens e mulheres que viveram de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vida plena ser verdade, né? Então, a gente sabe hoje, e a gente tem certeza disso, nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos. Mas, pela graça e por graça, nós somos justificados a ser perfeitos. E continuar caminhando na direção daquele que é perfeito, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida. Então eu espero de verdade que estes momentos de estudo sobre a ética cristã, sobre esse comportamento cristão, sobre esses valores cristãos que devem moldar a nossa vida, tenham servido mesmo para você. Volte. Agora no Face você tem todos os estudos colocados desde o primeiro. Volta, dá uma olhada, veja de novo, lembra de novo, tenta praticar de novo. E aí a gente pode perguntar, depois você pergunta para você mesmo, eu tenho feito alguma dessas coisas? Eu tenho conseguido agir dessa maneira? Eu tenho feito ações que agradem a Deus? Que pode ser dignas de Deus ser chamado Filho de Deus? As pessoas vão conseguir ver em mim a presença e a imagem deste Deus que somos nós e sentir a presença deste Jesus. Que o Espírito Santo continue nos moldando, trabalhando conosco e nos ensinando em todo o tempo. Oremos. Deus, ajuda-nos, ensina-nos, caminha conosco. Espírito Santo, converte nossas mentes e ensina-nos a ouvir, a ler, a obedecer, a aprender e que verdadeiramente possamos viver de verdade mesmo, Deus, a ética cristã. Quem nós somos? Filhos do Deus Altíssimo. Quem nós cremos? No Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E quem nós podemos ser? Aqueles moldados pelo Espírito Santo de Deus, que nos levam à plenitude de varão e de varoa perfeito, homens e mulheres dignos de sermos chamados filhos de Deus, e que o povo, o mundo, os nossos amigos vejam em nós a presença desta Trindade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça, te encha de graça, de sabedoria, te encha desta ética, destes valores, e que o Espírito Santo continue moldando a tua mente, teu coração, curando as dores, as feridas, te enchendo de graça, de esperança e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa vida cristã, com valores e ética diante do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.